Boa noite, Clube do Livro. Boa noite. Boa Boa noite. Noite. boa Boa noite. noite. Boa noite, gente. Boa Bora abrir, noite. bora abrir essas carinhas aí, né? Porque ninguém merece fazer um encontro no Zoom. As minhas alunas já estão acostumadas, porque minhas alunas já sabem que se entrar com câmera fechada não fica rica. Então, bora Tá. colocar o rosto aí. Para que as alunas estão todas com saudade, né? Porque a gente teve um evento presencial, se viu aí há menos de um mês, então tá todo Boa mundo noite. vendo. Quem tá com saudade do evento presencial já, gente? Escreve para mim no chat. Quem já tá com saudade do evento presencial? Bom, boa noite, sejam Boa todos noite. muito bem-vindos a mais um encontro do Clube do Livro. E para quem está chegando agora, o Clube do Livro já existe há 8 anos. E ele teve aí, né, como sua primeira missão, a primeira missão do Clube do Livro foi me tirar do endividamento e me transformar numa investidora, numa empresária milionária. Então, eu sou muito grata aos livros, porque no momento em que eu não tinha a mínima condição de estar fazendo cursos ou qualquer outras coisas, foram eles que começaram a mudar a minha realidade. Mas eu tinha um grande desafio, que eu acredito que seja o desafio de 99,9% da população brasileira. Eu trabalhava 13, 14 horas por dia, tinha 2 filhos pequenos, casa, marido, papagaio, periquito, tudo que pudesse para cuidar. E por mais que eu amasse ler, porque desde a escola eu fui ensinada, né? Sou filha de professor, fui ensinada a ler, cresci lendo, afinal a minha geração não tinha internet, a minha geração não tinha Instagram, minha geração foi começar a ter essas coisas depois dos 25, 30 anos. Mas ainda assim, ler era um grande desafio, né? Desde que não fosse romance. Quando era romance, o cérebro lia fácil. Quem aí adora ler romance? Eu adoro. Hoje, leio até hoje. Romance, livros de romance espírita, essas coisas assim, nossa senhora, ia que era uma maravilha. Mas toda vez que eu pegava um livro de desenvolvimento pessoal, toda vez que eu pegava um livro de finanças, de mentalidade, de inteligência emocional, né? Livros que realmente mudam o jogo, não lia não. Me dava sono, eu ficava com preguiça, eu deixava para depois. E por que que eu tô começando o Clube do Livro hoje falando isso para vocês? Porque principalmente quem tá chegando agora, vocês precisam saber que o cérebro de vocês vai ser resistente a permanecer no Clube do Livro. O nosso campo energético, o nosso cérebro, ele é condicionado a sobreviver. E todas as vezes que a gente der de frente ou der de contato com coisas que mexem com nossas crenças, mexem com a nossa lealdade familiar, levam a gente realmente para um nível financeiro diferente da nossa família, o nosso cérebro ele literalmente ele apaga. Então, você não é procrastinadora, procrastinador, pare de dizer isso para você. Você não é uma pessoa desorganizada, você não é 90% das coisas que você diz que você é. No fundo, o que você tem é uma coisa chamada resistência. E você vai precisar vencer a resistência para que você mude de nível. E foi exatamente assim comigo. Então, eu criei o Clube do Livro porque eu nem sabia que era uma resistência, né? Mas eu percebia que eu era muito boa em dar desculpas. E a única forma de eu sair daquele lugar que eu me encontrava era parando com as desculpas, né? Eu já tinha ali 37 para 38 anos, eu já tinha descoberto que ninguém ia fazer por mim. Ou eu cuidava da minha vida ou ninguém ia cuidar. E eu também sabia que quando eu me comprometia com outras pessoas, para não passar vergonha, eu fazia. Então eu usei a minha imaturidade contra mim, mas funcionou. É isso que importa. Então o que que eu fiz? Eu criei um clube do livro. Não sei se Lilian Xavier já está aqui, mas a Lilian foi uma das primeiras, está comigo desde o primeiro encontro do clube.
E com esse movimento do clube, eu comecei a me comprometer. Por quê? Porque eu estava colocando meu nome, eu estava dizendo o livro que eu ia ler e eu abria a sala do Zoom para discutir com as pessoas sobre aquele livro. Então eu ia passar muita vergonha se eu abrisse a sala e eu não soubesse do livro, concordam comigo? Ninguém aqui quer passar vergonha, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz. E foi assim que eu comecei. Então já fica aqui, ó, a Régia tá falando que tá usando a mesma estratégia, já fica aqui de direcionamento aquilo que você supostamente procrastina demais, aquilo que você supostamente arranja muita desculpa, talvez você tá precisando só se comprometer com alguém que você não quer decepcionar. Seja com seus filhos, seja com seus pais, com seu marido. E às vezes a gente começa assim. Hoje não preciso mais disso, hoje eu não preciso do clube, hoje eu sou uma pessoa que os livros fazem parte da minha vida mensalmente, eu leio de 2 a 3 livros, também leio romance, mas não leio só romance. Agora eu tô numa outra pegada, depois eu vou falar pra vocês. Eu tô na pegada de ler esses livros, gente, como é que chama isso? Mas é que tem dragão, tem isso, tem aquilo, e tem romance, tudo no meio, tem um nome, tem um nome. Comecei a seguir uma menina de fantasia, é. Rapaz, tô adorando esse negócio, muito louco. Mas é um livro, é assim, é muita mistura, sabe? Tipo os crepúsculo da vida, né? Que dá umas misturadas e ao mesmo tempo tem romance. E por que que isso é legal, né? Porque a gente vai também expandindo a forma como a gente enxerga o mundo. E quem me acompanhar aqui ou me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou uma pessoa que vou de A a Z. Ao longo do tempo, o clube, depois de 5, 6 anos, ele foi deixando de ter esse lugar para mim. Afinal de contas, eu já lia, eu já não precisava. E eu parei ele por um tempo. Também vivenciei ali o falecimento da minha avó, o câncer do meu pai e tal. E nesse período eu falei assim, não, o clube ele tem que voltar, mas ele tem que voltar com outra energia, com outra intenção. Até que ele voltou. E ele voltou com aquela intenção que está lá no grupo, para que a gente realmente faça aí um trabalho de trabalhar a mentalidade do brasileiro, né? Sá, eu preciso, vocês vão ver ao longo dos encontros, vocês vão me ver falar com as minhas alunas, tem várias alunas aqui. Eu chamo minhas alunas de Pantera, são alunas da Escola de Empreendedorismo que eu fundei no digital há mais de 3 anos. Eu ensino sobre negócios, sou mentora na Liga de Mentores do Flávio Augusto hoje, mas esse clube, independente do que eu sou, do que eu trabalho, ele nasceu realmente com a intenção da gente expandir a mentalidade. Por quê? Porque a gente está chegando numa era, gente, que informação não é um problema. Hoje, se você pegar o celular que está na sua mão, você vai ter muita informação. A gente está chegando. Agora há pouco eu estava numa mentoria com o Wendel Carvalho e ele estava falando que a gente está chegando num momento que conhecimento também não vai ser o problema. Porque é só você baixar o chat GPT aí e perguntar qualquer coisa para ele e ele entrega na palma da sua mão aquilo que você está perguntando. E a grande pergunta é o seguinte: se informação não vai ser o problema e conhecimento não vai ser o problema, quem sabe qual vai ser o nosso problema? Ou melhor, já está sendo o nosso problema. Filtrar as informações, fazer para uma peneira, assim? De certa forma, sim, mas é o que as meninas escreveram, ação. O nosso problema vai ser que a gente vai. Na realidade, já estamos tendo isso, né? As pessoas vão começar a bugar. As pessoas têm tanta informação, que elas simplesmente não sabem o que elas fazem primeiro, como elas fazem e por onde elas fazem. Outro problema que a gente vai ter é o problema de ser humano, né? Então, trabalhar soft skills, competências como empatia, trabalhar, né? Porque as pessoas entram muito no automático. A gente estava falando agora há pouco.
Entendam que a inteligência artificial ela não vai vir para tirar os nossos empregos ou o trabalho de ninguém. Ela simplesmente vai separar o joio do trigo. Então, uma pessoa que é muito operacional, a inteligência artificial faz o serviço dela. Então, o que que vai mudar? O que que vai fazer com que a gente tenha emprego, com que a gente venda mais aqui, quem é empreendedor, ou que você seja promovido no seu trabalho, a sua forma de relacionamento interpessoal, a sua empatia com as pessoas, a sua liderança, a sua forma de se relacionar. Por quê? Porque a inteligência artificial não se relaciona, ela só executa. Então, o Clube do Livro, ele vem muito nessa pegada de fazer a gente pensar. Por quê? Porque quando a gente está lá rolando o Instagram ou qualquer outra rede social, a gente está tomando tanto chá de dopamina que a gente não está mais pensando. Quem aqui sente que o dia passa e a hora que percebe o dia já foi e a pessoa não fez nada? Hoje eu estava em call com o meu time, né, de manhã, que toda segunda-feira a gente tem call, e o que eu falei para eles é o seguinte, ó, meio ano já foi. Terça-feira nós já estamos no segundo semestre. E tem uma coisa que eu vejo muito, é que cada vez mais as pessoas estão chegando no segundo semestre, ou acabando ano após ano, e toda aquela lista que ela fez no ano novo, ela não nem começou. Então, eu sei que todo mundo ali estava empolgado, ansiosos com os livros do segundo semestre. Só que é o seguinte, esse clube não nasceu para ser mais informação na sua cabeça. Esse clube ele nasceu para fazer com que você desenvolva essas competências e habilidades que a inteligência artificial não vai. E isso faça com que você tenha uma diferença no mercado, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, seja no seu time. Só para eu conhecer mais ou menos aqui, porque tem muita gente nova. Escreve para mim. Quem é empreendedor, põe empreendedor. Quem é CLT, coloca CLT aqui no chat para mim. Só para a gente ter uma ideia. Olha aí. E o clube, ele nasceu com a ideia de transformar a nossa mentalidade numa mentalidade mais próspera. Porque às vezes a gente acha que o problema é o cliente, às vezes a gente acha que o problema, eu falo para as alunas, né? Todo mundo culpa o dinheiro, mas o dinheiro não é culpado da vida medíocre. A nossa mentalidade é que atrai pouco dinheiro. E essa foi uma dura verdade para mim, quando eu comecei a ler os livros, e alguns a gente vai trazendo aqui de volta, mas realmente eu fiz uma curadoria para que a gente comece a despertar primeiro, porque senão não vai adiantar ler, né? Ler só para ter mais informação não é o foco. O foco é que a gente realmente trabalhe a nossa mentalidade e comece a pensar diferente das pessoas com quem a gente convive. Existe um porquê só 20%, só 1% da população hoje fazer acima de 20 mil reais. E não é porque eu tenho mais sorte do que você. É porque a minha mentalidade é diferente. E quanto mais você investir na sua mentalidade, independente do que você trabalhe, mais resultado você vai ter. Então, a gente vai focar muito nos próximos 6 meses do clube. A hora que acabar, né, amanhã, meu time já está passando para vocês quais são os próximos livros. Mas eu realmente fiz uma seleção de livro para a gente mudar de mentalidade. Combinado? Para quem está chegando, o clube a gente tem um mês inteiro para ler o livro e aí a gente faz o debate no mês seguinte.
Então, a gente tem tempo suficiente para ler, até porque não são livros enormes, nem nada disso. Então, como que eu sempre indico? Pega quantos dias tem até o próximo debate, pega o livro, vê quantas páginas tem e literalmente divide o livro por páginas. Então, vocês vão perceber que tem leituras que a gente vai ler 3 páginas por dia. Tem livros que a gente precisa ler 8 páginas por dia. E aí, eu vou falar para você o que eu falava para mim. Se você não consegue se comprometer com você para ler 5 páginas ou 8 páginas, o seu problema não é o dinheiro. Porque o universo, ele traz o dinheiro na sua vida na mesma velocidade que você se prioriza. Então, se está faltando dinheiro na sua conta hoje, isso precisa dizer algo para você. E eu sei que vocês, assim como eu, a gente foi ensinado que se priorizar era ser egoísta. Só que eu vou dizer para vocês que desde que eu passei a entender isso e me priorizar, eu me tornei melhor mãe. Eu brinco, né, que eu sou melhor ex-esposa do que eu era como esposa. Como esposa eu era um porre. Eu vivia reclamando, eu vivia xingando, eu vivia estressada. Hoje meu ex-marido tem uma mulher melhor do que ele tinha casado. Não que ele também tenha os defeitos dele, mas eu me tornei melhor em várias áreas. Simplesmente porque eu passei a entender que primeiro eu, depois os outros. Mas a gente vai falar disso porque esse livro de hoje é uma provocação. Então vamos lá, bora começar nosso debate? E aí, se for surgindo dúvidas, vocês coloquem aqui no chat como funciona o debate para quem está assistindo pela primeira vez. Eu faço as provocações, 3 pessoas levantam a mão. Então, quem não sabe levantar a mão no Zoom, escreve ali no chat, tá? Mas teoricamente é só você levantar a mão. E aí a gente vai ouvir 3 pessoas sobre aquelas perguntas, aqueles questionamentos. O restante pode escrever no chat e discutir ali. Eu vou lendo e vou trazendo os insights e as visões pra gente. O que eu quero falar sobre esse livro? Primeiro eu quero perguntar para vocês. Quem gostou desse livro? Escreve para mim, sim ou não. Vocês gostaram desse livro, sim ou não? Eu vou fazer uma revelação bombástica sobre esse livro, mas primeiro eu quero saber se vocês gostaram desse livro, sim ou não. Vocês estão prontos para a revelação bombástica desse livro? Aquela assim, ó, tem aluna minha aqui, ó. Vamos lá, tem aluna minha aqui. 2 alunas, o que acham que eu vou falar desse livro? Abre e fala aí, vai, vamos ver. A Ivy já escreveu ali. Eu não sei se era isso, mas o que eu senti assim, ele é muito bom. Só que é aquele negócio, não sei se é porque é muitos anos, né, desenvolvendo, já estudando, já. Para mim não veio nenhuma novidade. Veio, Para quem é Pantera, isso daqui é o básico. assim, ele veio as frases, lembretes importantes, mas um jeito legal de eu aplicar com meus clientes, eu pensei, sabe? Mas não novidades. Então, eu vou dizer para vocês a importância desse livro na minha vida. Foi esse livro que me tirou do endividamento. É importante o quê? Desculpa, A não ouvi. importância desse livro na minha vida. Esse livro me tirou do endividamento. Se as pessoas pegassem este livro e executassem todas as tarefas que esse livro manda, em 30 dias elas teriam uma mentalidade diferente. Esse livro, ele é literalmente o básico bem feito. Se você, a gente vai discutir sobre alguns capítulos e tal,
Mas se você não consegue, e eu sei que a maioria morre aqui no capítulo 1, tá? Defina o seu porquê, o seu propósito. Morre no capítulo 2, planejar o seu dia. Já tá dizendo por que você tá ferrada na vida, tá? Não sabe o conceito do 80-20, conceito de Pareto. E aí, tudo mais aqui que a gente for falando, né? Grade de prioridades e tudo. Esse livro, gente, você vê que no final dele ele tem exercícios? Quem fez todos os exercícios? Escreve para mim no chat. Ninguém, né? Esse livro, ele é um mini processo de coach. Se nas escolas brasileiras a gente tivesse a aplicação só dos capítulos desse livro, a gente já seria um país de primeiro mundo. Mas não, a gente está aprendendo Bhaskara. A gente está aprendendo Mussolini na escola. A gente está aprendendo que Hitler matou e que ele não presta. E a gente já devia estar aprendendo como é que a gente muda a nossa realidade. E não como é que a gente continua vivendo a história sangrenta e ruim que existe. Então, eu acredito que a maioria aqui seja mãe ou pai. Eu vou dar uma missão para vocês. Peguem esse livro e ensinem os filhos de vocês o que está nesse livro. Para quem não conhece, Brian Tracy, ele é conhecido como um dos maiores coaches de vendas do mundo, né? Ele é um coach muito famoso nos Estados Unidos e ele palestra e a base da educação norte-americana vem de alguns profissionais como ele, como Zig Ziglar. E é por isso que os Estados Unidos, ele é hoje uma das maiores potências mundiais, e eu não estou falando de guerra, eu estou falando de educação, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de saúde, eu estou falando de segurança, eu estou falando de uma outra realidade que a maioria de nós aqui talvez nem conheça. Então, se você quer mudar a realidade da sua família e dos seus filhos, esse livro aqui devia ser um livro de cabeceira. Porque ele não é um livro difícil, ele não é um livro complexo e ele é um livro 100% aplicável a qualquer vida, independente se nesse momento você já é uma pessoa que está investindo dinheiro ou se você é uma pessoa que, assim como eu lá atrás, estava lascada e toda ferrada e toda endividada. Então, deem amor a esse livro, porque ele pode mudar muito a realidade de quem levar ele a sério. Então vamos lá, 3 pessoas sobre expectativa e realidade. O que você pensou quando você leu o nome lá no grupo? Ah, vai ser Comece pelo Mais Difícil do Brian Tracy. Versus o que você pensou depois que você leu o livro. E Juliana, concordo demais com você. A física que devia ensinar na escola é a quântica. Por isso que no Panteras a gente ensina. Porque a gente vai criar a escola da nova era. Porque essa escola aí, ó, essa escola de hoje em dia não tá com nada, não. Outro dia minha filha teve que fazer um trabalho de história do Mussolini. Eu virei pro pai dela e falei, nós vamos mudar de escola. Cara, não dá mais pra ficar estudando os caras que mataram gente, entendeu? Já é permitido prosperar, já. Não precisa mais ficar pagando pecado. Jesus já pagou, já. Chega. E aí? É isso aí, Ju. Sinto muito. Quem vai falar pra mim? Ô, gente, debate é pra vocês participarem. Se for pra eu falar sozinho, vira aula. Que também eu posso dar aula, não tem problema não. Tem uma coisa que eu adoro dar é aula. Pantera sabem disso. Vai, Sandrinha. Expectativa e realidade. Boa noite. Bem, só o título do livro, quando eu me deparei, já me deu uma canseira, porque eu aprendi a fazer sempre o mais fácil, né? Para você ganhar tempo e tal, e começa pelo mais difícil. Eu falei, como é que é isso? Mas, logo na introdução, eu levei uma bolada quando ele disse o seguinte:
Se você quer ter uma vida fantástica, uma carreira bem-sucedida, e se você quer se sentir bem com você mesmo, crie o hábito de começar a fazer as coisas e terminar aquilo que é relevante para a tua vida. E eu falei, gente, assim, é impressionante, porque a gente se distrai, a gente é muito bom, às vezes, em iniciativa e ruim em acabativa, né? E aí, quando ele trouxe isso, assim, eu achei fantástico. E aí ele continua falando o seguinte, porque se você começar realizando tarefas banais, você vai começar a desenvolver esse hábito de fazer só essas coisas simples e que não vai alcançar o teu resultado. Então, esse é o segredo para você ter uma vida extraordinária. Então, assim, lá na introdução já tive uma resposta, que é o que você acabou de comentar, né? É o básico bem feito, né? Mas começar e terminar. E com esse excesso de informação que a gente tem acessado, né, hoje, às vezes a gente se distrai por tanta coisa, começa, né, não conclui nada. Então, eu achei fantástico. O título me impactou, mas aí eu fui, né, adiante e amei. Amei o conteúdo e trouxe algumas coisas assim para praticar, né, na minha vida, para de fato mudar, né, minha realidade. Olha como o título ele é provocativo, né? Comece pelo mais difícil. Qual é o mais difícil, gente? Olhar pra gente e para os nossos sonhos. Esse é o mais difícil. O mais difícil não é sobre um trabalho que você não tem habilidade e competência. A primeira vez que eu li esse livro, eu achei que ele ia falar sobre comece pelo mais difícil, no sentido de algo que eu não sei fazer, de algo que eu não domino. E não é isso que o livro fala. Começar pelo mais difícil é você começar sendo diferente de todo mundo. Porque os nossos pais, os nossos avós, eles foram educados a trabalhar duro, trabalhar difícil, né? Deus ajuda quem cedo madruga, trabalhar com muito esforço e ganhar uma merreca, e ganhar pouco. E financiar uma casa em 30 anos. E comprar um carro parcelado em 60 meses. E a gente não percebe, mas a gente foi educado para pensar assim. A gente foi educado para viver assim. E aí, quando ele fala que se você quer construir. Só que, olha que incrível, não é essa vida que a gente quer. Quem aqui quer ter uma casa financiada em 30 anos? Quem aqui quer ter parcela de carro de 60 meses para pagar? Quem aqui quer sonhar que os filhos estudem numa escola e não ter dinheiro para pagar essa escola? Quem aqui quer ficar indo no mercado fazendo conta no carrinho para ver se pode passar toda a compra? Se ninguém quer, por que a gente continua seguindo um padrão que é assim que funciona? Simplesmente porque a gente não começa pelo mais difícil. E o mais difícil é parar para pensar. Nós fomos educados a ser peão. Nós fomos educados a alguém manda e você obedece. E aí, quando a Sandrinha fala assim, o mais difícil me incomodou, é porque criança emocional se incomoda com aquilo que é difícil. Criança emocional foi educada para buscar o caminho mais fácil. Foi educada para ficar esperando alguém dar na boca. E por que para nossa educação tradicional isso é importante? Porque você fica dependendo do governo. E quanto mais dependente do governo você for, mais ele te controla. Quem aqui hoje já passou de 35 anos e não está olhando para sua aposentadoria, vai viver um problema. E apesar de saber disso, quantas pessoas estão olhando para isso? Não estão. Estão ocupados o dia inteiro sendo distraídas. Distraídas pelo exercício do livro? Não. Distraídas pela separação da Virgínia e do Zé Felipe. Distraídas pela fofoquinha da novela das 8. Distraídas por várias coisas que nem deveriam estar passando na sua timeline. Você nem devia estar olhando para isso. Você devia estar com uma lista, quais são os seus sonhos,
E o que você está fazendo para realizá-los todos os dias? Era para isso que você devia estar olhando. E se o seu sonho, assim como foi o meu um dia, quitar suas dívidas, era para isso que você devia estar olhando. Se o seu sonho é construir uma família, era para isso que você devia estar olhando. E não para as distrações que estão passando aí. O tempo inteiro na televisão, em todos os lugares. Fala, Kleber. Expectativa e realidade. Saudade de você, meu amigo. Ô, minha amiga, tudo bom? Boa noite, gente. A expectativa era assim, o título vai provocar, né? Para provocar a gente. E eu fiquei surpreso com as obviedades que ele coloca. Aliás, a gente muitas vezes procura as soluções, caminhos mais difíceis, né? E ele traz aqui de uma maneira assim tão fácil. Na verdade, começar pelo difícil é encontrar o fácil. O roteiro que ele dá é fantástico. E a gente se pega assim, realmente. Quantas vezes a gente se afaga fazendo um trabalho gostoso, né? Sentou chegou no escritório, eu vou fazer aquela reunião que é leve para começar meu dia, porque eu mereço. Deixa a outra reuniãozinha mais pesadinha daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ter coragem de enfrentar isso. E como é que a gente perde energia com um monte de bobagem? Aquela questão da coragem, né? De falar, apagar os e-mails, 500 e-mails estão lá na caixa, cara, aquilo ato de coragem, bacana pra caramba, né? Aquela questão do líder que a gente espera, que só 2% de pessoas não precisam ser coordenadas, precisam ser supervisionadas. Gente, é simplório, a vida é assim. Foi E uma é por isso, grata e é surpresa por mais isso uma que vez. só 2% faz acima de 15 mil reais por mês. Pois é, Quem são as pois é. pessoas que não precisam ser coordenadas? Aquelas que coordenam sua própria vida. E o dinheiro, ele é proporcional. O dinheiro na sua conta corrente, ele cresce na medida que a sua mentalidade cresce. Se você ainda está esperando alguém te mandar fazer as coisas, o dinheiro que você vai receber é o de sobrevivência. E é essa a provocação quando a gente lê esse tipo de livro. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma enquete aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar uma enquete. Quem aqui. Ó, não vai aparecer na enquete, então votem só pra gente ter noção, combinado? Sempre aparece. Tem que encerrar essa enquete. Não sei por que ele aparece sempre uma enquete que a gente fez outro dia. Mas eu queria fazer uma enquete nova. Cadê a Ivy? Achei aqui, vamos ver. Acho que Tô vai. aqui, posso tentar, mas Vamos coloca ver. aí de cor roxa, eu dou uma fuçada aqui. Vamos lá. Quem aqui tem os seus objetivos escritos? Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se vai. Vê se aparece aí para vocês votarem. Ai das panteras se não tiver. Quem aí tem seus objetivos escritos? Apareceu para vocês? Não, apareceu, Não. Ivy? Não, Eu não sei o que é. Vamos ver. Vamos ver. E agora? não. Agora acho que foi. Agora foi. Que bom, Carol já colocou o livro em ação já. Ó, enquanto vocês estão votando, tá todo mundo olhando a tela, a votação? Gente, prestem atenção. O ponto mais importante desse livro é aquilo que eu sei que todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma vez, mas ainda não internalizou. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E enquanto você não souber onde você está e aonde você quer chegar, você vai repetir padrões. Você vai repetir padrões dos seus pais, você vai repetir padrões da sua família, você vai repetir padrões dos seus amigos, você vai repetir padrões. Então, para a gente chegar ali no capítulo 1 e capítulo 2, eu preciso que a gente saia desse encontro hoje entendendo o seguinte: se você entrar nesse clube e entrar no automático de só comprar livro, de só ficar lendo livro,
e não souber por que que você está lendo esses livros, isso aqui vai ser só mais uma distração para sua vida. Então vamos fazer um combinado, todo mundo que está aqui ao vivo comigo? Vocês vão escrever agora qual o seu objetivo com o Clube do Livro. E quem anotou ali, ó, 44% da sala colocou que não tem objetivos escritos. Eu falo assim, ó, com toda a clareza do mundo. Quem não tem objetivo escrito tá desejando dinheiro e não tem. É uma matemática como 2 mais 2 são 4. É um exercício básico. Se você não consegue sentar todos os meses numa cadeira, tirar 1 hora de reunião, você com você mesmo, onde eu tô, onde eu quero chegar. Tem muito empreendedor aqui, né? Quanto eu quero faturar esse mês? Se você não consegue anotar o seu faturamento, mas e se eu não conseguir? Cara, mas você nem anotou. Você já está derrotada antes de começar o negócio. Primeiro, faz diferente, começa a anotar. Onde você está, onde você quer chegar. Onde você está no seu casamento, onde você quer chegar. Onde você está no seu financeiro, onde você quer chegar. Onde você está na sua carreira, onde você quer chegar. Onde você está com a sua saúde, aonde você quer chegar. Porque se tem uma coisa que não vai mudar na sua vida, é alguém sentar e fazer isso por você. E não é culpa do seu marido, não é culpa dos seus filhos, não é culpa do seu sócio, do seu chefe. É única e exclusivamente responsabilidade sua. A vida é sua, você é maior de 18 anos. Depois que você colocou por que você quer fazer o Clube do Livro, eu vou pedir para você fazer o segundo exercício, que é seja específico. Ó, já começou a surgir ali, ó. Expandir minha mentalidade e aplicar na vida. Genérico. Genérico. Olha como é específico. Eu pretendo fazer parte do Clube do Livro e daqui a 1 ano ter dobrado meus rendimentos financeiros. Isso é específico. Eu pretendo fazer parte do Clube do Livro e daqui a 1 ano ter sido promovida no meu trabalho. Eu pretendo fazer parte do Clube do Livro e daqui a 1 ano ter quitado minhas dívidas. Seja específica. Porque de nada vai adiantar, é a lição 1 e 2 do livro. Precisa saber por quê. Por que você quer desenvolvimento pessoal? Por que você quer empreender? Por que você quer faturar mais? Por quê? Enquanto você não souber o porquê, você vai deixar para depois. E você vai falar que isso é procrastinação. E aí, eu vou para a próxima pergunta. Dentro do livro, ele traz 2 pontos que para mim, na época que eu li, né, a primeira vez, e eu tento reler esse livro todos os anos, refazer os exercícios, ele me trouxe 2 grandes insights. O primeiro insight foi o insight do 80-20. Quem aqui já conhecia a teoria de Pareto? Gente, agora que eu aprendi a abrir enquete, vocês se preparem aí que eu vou abrir as enquetes, tá? Vocês votam aqui porque fica legal, fica bom. Espera aí que eu vou abrir aqui, ó. Quem conhecia os 80-20? Isso aqui devia ser ensinado na escola. Sá, não li o livro. Você pode dizer pra gente... Tô pondo aqui, calma aí que eu vou pôr pra vocês votar. Sá, você pode dizer pra gente o que é... Eu não li o livro. Eu não li o livro.
Ó, votem aí para mim. Eu não li o livro. Você pode dizer pra gente o que é a teoria de Pareto? A teoria de Pareto é a seguinte: Pareto, É a teoria de Pareto. os microfones abertos, fechar os microfones aqui. A teoria de Pareto ela fala o seguinte: 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. O que significa isso? Se você acertar 20% das ações, você faz muito mais dinheiro do que você faz hoje. Vamos trazer para o dinheiro para ficar mais fácil? Imagina que para você fazer R$ 1.000 por mês, você está trabalhando duro, você está trabalhando difícil. Você está acordando cedo antes do sol nascer, indo dormir depois que o sol nasceu, pegando o ônibus, indo para a roça, sei lá o que você está fazendo. Só que essa atividade que você está fazendo gera muito esforço e pouco resultado. Ok? Pareto entendeu o seguinte: existem coisas que você faz menos esforço e geram muito mais resultado. Você está focando aonde? No esforço ou no resultado? Então, para quem é empreendedor, vou dar um exemplo prático. Se você é empreendedor e você não sabe funil de vendas, você está trabalhando difícil e tendo pouco resultado. Então, uma coisa que acontece muito na escola, né? As pessoas entram, ai, tô postando, ninguém compra, ninguém vê, tô fazendo post, tô fazendo live. Por quê? Porque não é sobre um post, uma live. É sobre funil de vendas. Quantas pessoas você está atraindo para a boca do seu funil, para o meio do seu funil e para o fundo do seu funil? Sabrina, nem sei o que é funil. Por isso que você está trabalhando difícil e tendo pouco resultado. Você devia estar com um conhecimento mais específico que geraria menos trabalho. Estão me acompanhando? Na CLT, às vezes você está fazendo muito, você está trabalhando muito, você está trabalhando o dia inteiro, gerando um monte de relatório, fazendo um monte de coisa, ajudando todos os seus colegas. Sabe por quê? Porque você quer ser salvador e quer ser amada. Porque você não se sentiu amado pelos seus pais. E no fundo, se você sentasse a sua bunda na cadeira e fizesse só aquilo que a empresa precisa para gerar resultado para a empresa, você já estava ganhando o triplo de salário, sido promovida e liderando e ensinando todos os seus colegas de trabalho. Mas a sua criança quer agradar, a sua criança não quer ter resultado. Percebem como a gente foi educado para trabalhar difícil e não para trabalhar inteligente? Então, Pareto é uma teoria que a gente começa a entender que eu posso trabalhar menos com mais resultado. Quem aqui que colocou, né, ó, 42% da sala não conhecia Pareto? Tá vendo? Mas você aprendeu pi na escola, não aprendeu? E você usa o pi pra quê? Conta pra mim. Pra que você sabe que pi é 2,14? Conta pra mim, onde é que vocês usaram pi até hoje na vida? Eu não usei pi até hoje. Não, é 2,14. É 3? Olha lá, nem pi eu sei mais, graças a Deus. É 3,14, ó, segundo as meninas. Gente, pra que vocês sabem isso? Não serve pra porra nenhuma. Ó, fiquei feliz agora, que o meu cérebro já até eliminou o pi da minha vida. Mas, em resumo, a gente aprende Bhaskara, a gente aprende pi. Pra quê? Pra quê? Tirando quem é professor de química, de física, não serve pra nada. Engenheiro, quem aqui virou engenheiro, talvez use. Esses dias eu falei assim numa palestra. Ah, quem é engenheiro serve. Tinham 4 engenheiras, elas levantaram a mão e falaram assim, nem a gente usa, a calculadora faz tudo sozinha. Aí eu falei, tá vendo? Olha isso, nem as engenheiras mais usam o negócio. Mas, em resumo, a gente tinha que ter aprendido Pareto.
E aí eu queria 3 pessoas que quando leram sobre o 80-20, e logo depois ele emenda numa ferramenta chamada ABCDE, certo? Que é uma ferramenta de, como se fosse uma grade de prioridades das tarefas que a gente tem para fazer. Dentro da escola, eu não ensino o ABCDE, porque eu acho essa ferramenta meio complexa. Eu acho mais fácil a tríade do Christian Barbosa de gestão de tempo, mas depois a gente fala sobre isso. Vai ter um livro sobre gestão de tempo, a gente fala sobre isso. E aí, quem é que quer me falar a hora que leu sobre os 80-20, o que percebeu que deveria estar focando na sua vida, no seu negócio, na sua carreira, e não está focando, está fazendo mais difícil? 3 pessoas. Carísia, você tem que saber. Você vai ensinar química, tem que saber. Esses dias o Matheus, meu filho de 10 anos, tá me ensinando química, porque eu já nem sei mais. Isso é outra coisa, né, gente? Enquanto eu espero alguém levantar a mão, esses dias eu tô olhando, tô estudando muito lá fora, né? Como é que é a educação da Inglaterra, como é que é a educação, né? Os Estados Unidos eu sempre estudei, porque eu sou apaixonada. Pra quem não sabe, eu sou viciada em Disney, tá? E quem quiser me acompanhar, semana que vem eu tô lá. Pode me acompanhar lá, matar as lombrigas pra ver a Disney. E aí, quanto mais eu estudo, gente, a educação lá fora, é isso, mais vontade de chorar eu tenho. Porque eles aprendem esses conceitos, eles aprendem essas coisas. Meu sobrinho nasceu na Austrália. E é surreal o que uma criança de 4 anos já está aprendendo. E a gente aqui aprendendo a ser dependente do INSS. Tá? Então, assim, eu realmente espero que esse grupo, junto com a escola, né? Cadê minhas tutoras, minhas professoras, que a gente consiga criar uma educação da nova era. Porque senão o Brasil não vai sair desse lugar, não. Tá? Então, vamos lá. 80-20. O que você percebeu que você tá fazendo mais difícil e não o mais inteligente? Bora, Kleber, que eu acho que hoje vai falar só eu e você. Nem as panteras hoje estão falando. Não, eu não vou roubar espaço, tempo das meninas, não. Eu vou falar só uma coisa. Isso tem aplicação na nossa vida até no relacionamento em casa. O que eu vou valorizar no outro que eu estou perdendo tempo? Às vezes a gente está reclamando coisa do parceiro, ou então em qualquer parente dedicado que vive com a gente. Eu foco no quê? Né? O que é o melhor da pessoa. Porque a gente vai extrair, vai ajudar um a ajudar o outro a melhorar a relação. Só isso que eu ia falar. Não, perfeito, perfeito. Na realidade, o princípio de Pareto, gente, ele é tão importante que quando você realmente internaliza o princípio de Pareto, você começa até a ter mais inteligência emocional. Porque você fala assim, o que eu vou dar importância? Não sei se mais alguém aqui é empresária como eu. Eliana, eu sei que é, mas que vai falar agora. Mas assim, quem já é empresária como eu, já é líder, já tem time, já tem tudo, em tudo. Se você ficar estressada com tudo que acontece, você pira. Você burnouta. Porque você não controla o mundo, você não controla as pessoas. Quer ver um exemplo? Hoje eu ia fazer live. 15 minutos antes da live eu fiquei sem luz. Só que é o seguinte, a gente tá com uma formação aberta que as vagas encerram segunda-feira. Ou seja, era importante que eu fizesse a live hoje para continuar elevando, né? A gente já tem uma turma incrível. Quem aí tá na formação aqui? Já tem uma turma incrível na formação. Só que era uma live importante para o meu negócio, para que a gente faça esse movimento. E aí, acaba a luz. Sem luz, sem internet. O que significa? Não faço a live. Só que é o seguinte, eu não controlo a internet, eu não controlo a chuva, eu não controlo nada. Nesse momento do 80-20, você fala assim, o que se eu fizer vai gerar mais resultado do que uma live? Rapaz, quase zerei a bateria do meu celular. Mas eu e o meu time, a gente foi atrás da base toda que gera mais resultado do que uma live. No fundo, gera mais resultado. É só fazer.
Entendem? A aplicação do 80-20. Você acordou, você tem 40 coisas para fazer. A sua pergunta precisa ser: o que se eu fizer primeiro gera mais resultado? Na minha mentoria de negócios, eu falo para elas pegar essa frase e pregar no computador, assim, ó. Porque sempre vai ter uma coisa que, se você focar, vai gerar mais resultado. E aí o Kleber trouxe até um exemplo na família. O que você está focando? Nos defeitos do seu marido ou nas qualidades? Eu não tive clube do livro nem o Kleber para me falar isso, gente. Por isso que eu separei. Brincadeira. Eliana. Boa noite, pessoal. Bom, é bem simples o que eu vou falar. Assim, a minha mesa vive cheia de papel. Então, quando eu peguei essa parte do livro, foi um soco no meu estômago, né? Porque eu tô fazendo algo que eu já sei fazer de cor salteado. Então, assim, me peguei assim, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu não foco, né, no mais difícil? Por exemplo, hoje eu estou sozinha na empresa, eu estou com o meu financeiro fazendo assim meia boca, então o que que me veio à tona? Olha para o financeiro, porque é ele que vai te trazer resultados. Quem é empreendedor aqui? Tá vendo, Eliana? Já devia estar lá. Quem é empreendedor aqui? Não vou falar porque tem muita gente nova que não me conhece e vai me chamar de desbocada. Eu vou falar bem levemente, tá? Bem levemente. Com as minhas alunas eu uso um outro termo. Quem aqui tem um negócio, ou está empreendendo, ou sonha em empreender, financeiro e vendas são obrigatórios no seu negócio. Eu falo que são os órgãos mais importantes do seu negócio, tá? Então, subentendam. Se vendas é a boca do negócio, subentendam quem é o financeiro. Tudo que entra, sai, certo? Então, eu não vou assustar ninguém aqui. Mas é o seguinte, se a boca não funcionar e o outro lugar não funcionar também, não funciona mais nada. É isso que você precisa entender. Então, dona Eliana, para de procrastinar o seu financeiro. Exato, eu estava sabotando, simplesmente assim, fazendo, por que que eu tô aqui, gente? Calma, eu preciso pensar. Aí dá atenção pro financeiro e literalmente ele começa a fazer assim, ó. Capítulo 7, ele fala disso, né? Eu fui abrir aqui para pegar os capítulos, porque apesar de eu já ter decorado o livro, eu preciso trazer o norte para vocês. No capítulo 7, ele fala das áreas que geram resultado. E aí, a gente está falando aqui das áreas do negócio. Só que eu quero fazer uma pergunta mais provocativa para vocês. E na nossa vida? Quem sabe quais são as áreas que geram mais resultado? Ai, pantera, se não souberem. Não, você não vale. As tutoras não vale. E aí, quais são as áreas que mais geram resultado? Vocês sabem? Existe um estudo que fala sobre as 5 áreas da felicidade. As áreas que deixam os seres humanos felizes, produtivos e, principalmente, somem com toda essa parafernália de ansiedade, crise de pânico, depressão, toda essa porcariada aí. Então, dentro da educação, da psicologia positiva, existem 5 áreas que, se o ser humano estiver olhando para elas, o ser humano se sente bem-sucedido. Eu vou pedir, Ive, pode escrever aí para mim. Então, as áreas são a carreira, os seus relacionamentos, a sua espiritualidade, a sua saúde e o seu dinheiro. Acontece que saúde e dinheiro são áreas de resultado. Sá, o que significa isso? Enquanto você estiver olhando para o dinheiro, você não vai ter. Enquanto você estiver olhando para o peso, e eu falo isso porque eu estou vivendo esse processo agora. Enquanto você estiver olhando para a balança, para o peso, você não vai emagrecer. Porque as outras 3 áreas, a Ivy colocou elas até em destaque ali. São essas 3 áreas que estão com problema. Então, se o seu resultado financeiro não é o que você sonha,
seu problema ou tá na carreira, ou tá no relacionamento, ou tá na sua espiritualidade. Se você tá com problema na sua saúde, os seus problemas estão ou na carreira, ou em relacionamento, ou na espiritualidade. E aí, eu gostei da brincadeira, eu vou fazer outra enquete. Posso? Vocês gostaram, gente, da enquete? É legalzinha, não é? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Qual que é a área dessas 3 de maior necessidade que você precisa desenvolver? Até porque me ajuda aqui no clube também a trazer os livros certos, né? Carreira. E entendam uma coisa, espiritualidade não é religião. Espiritualidade, dentro da psicologia positiva, é o quanto você realmente se sente conectado com algo maior. O quanto você confia que se você não fizer, você tem, sabe, tem algo a mais acontecendo. E quando eu fiz esse exercício, para mim ficou muito claro que eu era uma pessoa que eu falava de Deus, eu falava de Jesus, mas eu não confiava. Eu queria controlar tudo. O que acontece, que hora acontece, como acontece, tinha que ser tudo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Tá? Lá no livro, para mim tá na página 52. Alguém tá com o livro físico aí, não? Para me ajudar? Sandrinha, vê para mim se é na página 52 do seu também. Eu vou pedir que vocês façam, são perguntas. Tá, Que aqui, vocês saiam do clube, pode falar. aqui é capítulo 8, né? Aplique a lei das 3 tarefas, é isso? Isso, a lei das 3 tarefas, isso. Para mim tá na página 52. Qual Isso que é a do mesmo, livro físico? 52? 52, isso mesmo. É que o meu tá no Kindle, gente, porque eu emprestei meu livro físico e o santo Deus não me devolveu. Alguém escreveu lá no grupo esses dias, não empreste livro. Eu sou essa que não empresto mais. E não vem falar que eu sou grossa, porque eu não sou, não. É porque os folgados não devolvem. Então. Então vamos lá, ó. Isso daqui eu vou pedir que vocês façam depois. Na página 52 do livro, ele tem 7 perguntas. E talvez você hoje está olhando, né? Quando chegou lá no final do ano, você fez seus objetivos, e os seus objetivos eram sobre dinheiro, era sobre emagrecer, era sobre. E talvez não seja esse lugar. Talvez não seja. Então, por exemplo, né? Falando, quando eu fiz a parte de endividamento, pasmem, o meu problema não era dinheiro. Querem pior? Também não era minha carreira. Porque eu sempre fui muito boa em tudo que eu me programei, né? Eu sou advogada, sou contadora de formação, fui diretora no corporativo. Gente, eu sempre fui muito boa em tudo aquilo que eu me programei a fazer. Quem quer chutar? Qual é a área que impactava o meu financeiro e impacta ainda a minha saúde? E é a área que eu tô resolvendo. Quem quer chutar? Ah, Eliette, vocês não valem. As panteras não valem, gente. Vocês sabem. Eu conto. Era relacionamento. A minha criança emocional, ela era tão ferida que eu me escondia das pessoas, eu era agradadora, eu tentava salvar todo mundo, eu queria ser vista por todo mundo, eu queria ser amada por todo mundo. Sá, mas como que isso me endivida? Anota essa frase, que essa frase mudou minha vida, mas vai impactar a sua. Toda dívida financeira corresponde a uma dívida emocional. Quem é que deve para você?
Então, eu era uma pessoa que eu entendia que todo mundo me devia. Ah, porque o meu ex-chefe não me valorizava. Ah, porque meu ex-namorado me traiu. Ah, porque minha mãe não fez isso. Ah, porque meu pai aquilo. Ah, porque papagaio e periquito, todo mundo me devia. Toda dívida financeira corresponde a uma dívida emocional. Então, às vezes você está olhando tanto para o financeiro, está olhando tanto para o dinheiro, e não é ali que está seu problema. Numa empresa, às vezes a empresa fala assim: ah, eu tô sem caixa, eu tô sem fluxo de caixa, ah, a gente tá vendendo pouco. E aí, sabe o que você descobre? Que o problema não é caixa, que o problema não é vendas. O problema é falta de gestão, falta de liderança. A pessoa toma decisão emocional, não toma decisão com base em dados. Eu falo isso porque eu faço muitas empresas, né? Eu já fiz consultoria de muita gente. Então, às vezes, a pessoa ela acha que é porque ela precisa vender mais. Agora, né? A gente estava falando hoje no Mastermind, no digital. Gente, tá cheio de gente grande no digital, ferrado. E o problema dessas pessoas não é faturamento. Elas vendem muito. Elas fazem muito dinheiro. Mas elas não têm gestão, elas não têm time, elas não têm organização na empresa, não têm cultura, ninguém para dentro da empresa delas. Então vocês percebem que quando você está olhando para o dinheiro, você está olhando para o lugar errado? Porque o dinheiro é uma área de resultado. Então, eu estou tendo mais dinheiro, significa que eu estou indo no caminho certo. Eu estou tendo menos dinheiro, significa que o meu caminho está errado. Beleza? Quando eu era diretora na Mary Kay, tinha muitas diretoras carro rosa sendo coroados e com buracos sem fim embaixo dos pés. Total, Malu. Gente, assim, ó, um dos meus maiores... Depois que eu saí do endividamento, vou contar uma coisa para vocês, assim, bem pessoal. Depois que eu saí do endividamento, eu me dediquei a estudar por que eu me endividei. Até para que eu criasse a escola de empreendedorismo e pudesse ajudar outras pessoas nesse lugar. E qual não foi a minha surpresa em perceber que eu nunca me endividei porque eu era burra. Eu nunca me endividei porque eu não sabia que tinha que gastar menos do que ganha. Eu nunca me endividei porque eu não vendia, ou não fazia, ou não trabalhava. Aposto que tem um monte de gente se identificando. Eu nunca me endividei porque eu fazia corpo mole e não trabalhava. Porque eu era vagabunda. Foi chocante para mim entender que eu me endividava para agradar os outros. Eu me endividava para mostrar, para tapar buracos, como a Malu colocou ali. Eu me endividava para pertencer a lugares. Ela tá falando ali do carro rosa ali. Sabe quantas pessoas se endividam só para poder bater o título X ou Y? A gente viveu isso também. A Malu colocou ali da Mary Kay, mas a gente viveu isso na Junesse também. Só para pertencer. E sabe qual é a raiz de tudo isso? Relacionamento. E sabe qual é o primeiro relacionamento que te faz endividar? Aquela assim. Quem estava comigo no evento presencial, se não soubesse a resposta, eu vou jogar as 200 fora. O primeiro relacionamento que te faz endividar é do seu pai e da sua mãe. Você tá presa nele ainda. Então, bora lá. Já que ninguém tá falando. O que eu quero saber? Para quem leu o livro, eu queria que você trouxesse para mim
os 2 capítulos mais assim, que mais fizeram sentido no impacto de depois que eu li isso, eu vou mudar isso. 3 pessoas. Isso aqui já não tá virando um debate, porque só eu, a Eliana, o Kleber e a Sandra. E a Ive falamos até agora. Nós também 140 pessoas na sala e só a gente falou. Obrigada, Natália! Vai, bora! 3 pessoas. Começa, Nath. Oi, boa noite. Boa É noite. engraçado que eu tinha separado 2 capítulos, mas aí eu falei assim, não vou falar não. Aí você vai e fala sobre 2 capítulos, justamente, eu falei, é comigo, não tem como. 2 capítulos que me impactaram e que eu já coloquei em prática e eu já tive resultado. O primeiro foi o capítulo 5, que é pratique a procrastinação criativa, que é para você aprender que tem tarefas que são menos importantes e que você pode deixar para lá. Isso foi muito importante para mim, porque eu percebi que eu estava dando muita atenção a coisas que não me levavam ao meu objetivo e também coisas que eu poderia deixar para lá, eu poderia deixar até de fazer mesmo, para sempre, não preciso mais fazer. E um outro capítulo que eu também gostei muito foi o Direcione Sua Atenção, o 17, que ele botou detalhadamente para você se concentrar no que você está fazendo, acabar com as distrações e trabalhar 90 minutos seguidos, parar 15, descansar, e depois mais 90 seguidos com foco naquilo que você, para atingir o seu objetivo. Eu, impressionantemente, peguei isso, tomei para mim e já coloquei, já comecei a praticar e assim, tô achando sensacional, porque eu desligo o celular, não recebo notificação. Se a escola precisar de alguma coisa comigo, me liga, porque é a rotina deles mesmo. Então, e eu foco os 90, às vezes não consigo até 90, porque às vezes eu consigo terminar um pouco antes, então, mas eu peguei isso e achei muito interessante. Aí esses foram os 2 capítulos que me impactaram. Sensacional. Sabe que eu nunca consegui os 90 minutos. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quem tem dominância alto dificilmente vai conseguir 90 minutos de foco. Já tô adiantando. O que funciona para mim, né? Sou dominante 99, nem sei do que você tá falando. Então você tá precisando investir no seu desenvolvimento pessoal e conhecer o seu perfil comportamental. Porque pessoas são diferentes, é o DISC. E você precisa, no mínimo, saber quem você é. Como você funciona. Então, as pessoas que têm interação, né, o DI aí, a dominância e interação alta, o que funcionou? Para mim, funcionou Pomodoro, que é uma técnica de 45 minutos e 15 minutos. Então, até hoje eu trabalho 45 minutos focada, e é o que a Natália falou, sem celular, sem nada. Então, assim, ó, eu vou e respondo todo o meu time, respondo meus filhos e respondo as alunas, né? Porque eu sou daquela que tá lá no grupo. E respondo as alunas. Pego o celular, viro o celular, ligo o contador, né? Só falar assim, e aí, Siri? Mete 45 minutos aí de timer. Você nem precisa ficar olhando pro timer, porque a Siri te avisa a hora que acabou o timer. Siri para quem é do iPhone. Mas você pode pegar a Alexa ou enfim, colocar um timer aí para você. E trabalhar focado. Por quê? Porque quando você, e eu era, né, os dominantes alto, eles têm a tendência de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, de abrir 50 abas no computador. Gente, isso deixa a gente exausta e não gera resultado. Então, quando você aprende isso que a Natália está falando, você vai começar a trabalhar mais focada naquela tarefa. Acabou aquela tarefa, você descansa 15 minutos. Então, eu faço isso com o meu time. Eu falo, vai tomar um café, vai tomar um sol, levanta a bunda da cadeira, vai andar, recarrega a energia e volta para outra tarefa, tá? Isso é muito importante. Então, quem tem estabilidade e cautela é mais fácil, por isso que você consegue 90 minutos. Porque uma pessoa com estabilidade e cautela alto são pessoas que gostam de ficar mais concentradas.
Mas as DI, filha, as dominante interação não consegue, não. Então, só tô aliviando aqui para as DI, tá? Que a gente pode fazer 45 minutos e ainda assim ser muito produtiva. Agora, um ponto importante. Lembra da primeira pergunta que eu fiz hoje? Você sabe o que você quer? Se você não sabe o que você quer, você vai colocar 45 minutos e não vai fazer nada. 90 minutos e não vai fazer nada, porque você nem sabe o que você quer. Então, o primeiro passo de tudo isso é onde eu tô, onde eu quero chegar. Hoje você acha que você não é produtiva, você fica cansada, você não tem resultado, porque você nem sabe o que você quer. Então, a primeira coisa é o que eu desejo? O que eu desejo na minha carreira? Né? Eu vi que carreira aqui, ó, 50% colocou que a área de maior necessidade é carreira. Cara, o que você quer na sua carreira? Você precisa tomar uma decisão. O que você quer, onde você quer estar trabalhando, o que você quer estar fazendo, qual é a competência ou habilidade que você precisa desenvolver. Então, eu comentei aqui, né, que eu vi umas empreendedoras já fazendo careta. Ah, para quem é empreendedor precisa saber funil de vendas. Se você não sabe funil de vendas, você já sabe por onde você tem que começar. Se eu nunca ouvi falar disso, então você está empreendendo do jeito errado. Você está empreendendo do jeito mais difícil. Entende? Ah, eu trabalho na CLT, né? Eu vi que tem bastante gente CLT. Tá, e na CLT? O que você precisa saber para ir para o próximo nível? Para você ser promovida, ou para você receber um aumento de salário, ou para você receber um bônus. Não é a empresa que tem que falar isso para você. É você que tem que saber o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso aprender. E só quando a gente entrar nesse lugar de protagonista, que ele fala muito disso no capítulo 11, né? Das nossas habilidades e competências. É a hora que a gente começa a subir na pirâmide de Maslow, na pirâmide do dinheiro. Enquanto você não é você que está comandando, você está vivendo na pirâmide de Maslow lá embaixo na sobrevivência. Só quando é você que está comandando é que você começa a subir a pirâmide. E é por isso que tem tão poucas pessoas fazendo muito dinheiro, porque são poucas as pessoas que decidem subir a pirâmide. A maioria nem sabe que existe a pirâmide. Por quê? Porque a escola ensinou Bhaskara, mas não ensinou a pirâmide de Maslow, tá? E a gente precisa sair desse lugar. Então a gente precisa saber qual é a habilidade e competência que eu preciso desenvolver. Mas antes, só a Natália tem dois capítulos? Ninguém mais tem 2 capítulos para trazer pra gente? Eu tenho, Sá, pode falar de novo? Claro! Se ninguém quer falar, daqui a pouco virou aula, não virou debate. Ó, o que mais me marcou aqui foi o capítulo 15, que a tecnologia não comanda a sua vida. E aí, quando ele comenta que se a gente tem a pretensão de ter melhores relacionamentos, dormir melhor e tomar decisões mais transformadoras, a gente precisa se afastar, né? E não ter essa necessidade de responder a todo momento. E isso eu já tenho praticado, né? Porque às vezes você fica no WhatsApp o dia todo. E agora eu coloquei os blocos na agenda no momento em que eu vou olhar, tanto para as minhas alunas, quanto, né, das coisas que são importantes. E é o que a Natália falou, né? Se de fato alguém quiser falar, vai ligar para a gente, vai, né? Vai se comunicar com a gente. E o outro, que eu achei interessante também, principalmente para mim, né, que tenho cautela alta, é desenvolver o senso de urgência. Porque quem é cautela tem uma tendência de avaliar, né, verificar todas as possibilidades para poder entrar em ação. Então, ele diz: crie o hábito de realizar suas tarefas chaves com rapidez, né, para você se aprimorar, para você se desenvolver e fazer aquilo ali com mais rapidez. E hoje, pela manhã, eu pratiquei isso. E como a minha manhã foi produtiva. Ó, Eu consegui fazer várias coisas, sabe? Pela manhã. Para quem tem cautela alta, gente,
é assim, ó, a chave para vocês é prazo. Vocês precisam pôr prazo nas coisas. Entende? Então, assim, um perfil de cautela alto só vai ter sucesso se colocar prazo. A pessoa precisa estabelecer prazos. Por quê? Porque a pessoa de cautela alta também tem uma tendência de deixar tudo para a última hora. Então, quando ela põe prazo, ela executa. E tá tudo bem se no começo vocês tiverem que usar vocês contra vocês, assim como foi o Clube do Livro para mim, tá? Ó, entenda uma coisa. A gente não nasce motivado. A motivação externa, tem aula disso lá no Panteras. A motivação externa, ela dura muito pouco. Ó, isso aqui que eu tô fazendo com vocês hoje no Clube do Livro vai durar só até amanhã cedo. Eu tô dando vários inputs, várias provocações, cutucando vocês em relação ao dinheiro. Amanhã cedo, filha, se você acordou e antes de fazer suas orações, de ler seu livro ou de fazer com a sua família, você caiu na cagada de pegar seu celular, já era o que eu tô fazendo aqui com vocês. Enquanto você não aprender a ter motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro para fora, eu faço isso porque isso é importante para mim. Eu faço isso porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Enquanto você não for autorresponsável o suficiente, você vai precisar ou dos inputs, como eu faço na escola, como eu estou fazendo aqui hoje com vocês, ou vocês vão precisar usar a sombra de vocês contra vocês. Então, o dominante alto, que eu também vi que tem bastante gente aqui que se identifica, o dominante alto, ele peca pelo contrário. Ele peca porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, como é que ele usa a sombra contra ele? Ele se compromete a fazer uma coisa de cada vez com um tempo específico, tipo com o celular, como eu falei. O cautela alta, o estabilidade alta, faz ao contrário, põe prazo final para acontecer as coisas. A gente precisa ser estratégico para lidar com o nosso perfil. E percebam que eu estou falando só de nós. Não é sobre meus filhos, não é sobre o papagaio, o periquito, o marido. Percebam que as pessoas que têm resultado financeiro são pessoas autorresponsáveis. Então, se você está aqui comigo no clube e você ainda é a pessoa que terceiriza que tudo é culpa de alguém menos sua, você está chamando a vítima. E vítimas não prosperam. Então, a gente vai partir do princípio que você está se colocando no seu lugar e você vai decidir o que fazer. Tá? Alcione, os 2 capítulos. Para mim, aqui foi um pouco do que você acabou de falar. O capítulo 9, que fala de se preparar, porque é organizar o espaço, que como dominante você já quer, vai e faz. Então, para mim, atropela tudo. Então, para mim, eu até vou e faço algumas coisas assim, mas eu tenho feito muito exercício de voltar, organizar, para não sair atropelando. E o capítulo 13 da pressão é no sentido de liderar a mim mesma, inclusive para fazer uma coisa de cada vez, para não fazer tudo junto e misturado, para depois não dar conta, né? Então, o que ele fala sobre pôr pressão, né? Então, eu gostei desses dois, olhando esse contraponto de que, e ele até fala, né, que no Põe a Pressão, apenas 2% das pessoas podem trabalhar sem supervisão alguma, são os líderes. Né? Então, eu sou líder, mas eu preciso primeiro liderar a mim mesma, senão eu não lidero mais nada. E aí, para mim, o liderar a mim mesma é ter horário, é conseguir fazer uma coisa de cada vez com foco, ao invés de sair atropelando e terminar o dia e não conseguir. Então, tem sido esse movimento por aqui também. Ó, quando tem algumas características, até vou passar para a Nicole fazer um post sobre isso. Aquela assim. Características que eu percebo da Sabrina endividada, da Sabrina que sonhava com coisas muito grandes, mas não tinha o dinheiro, para a Sabrina hoje, que é investidora, tem uma empresa milionária e que consegue realizar aquilo que sonha.
E uma das coisas, gente, é simples, mas eu não fazia, que é agenda. Você pode ter certeza que se você não tem dinheiro na sua conta hoje, ou não tem o dinheiro que você sonha, é porque você não faz agenda. É o básico do básico do básico. Se você agenda, e assim, né? Quando você não faz sua agenda, você é a agenda de alguém. E eu ainda me pergunto, todo mundo vê na internet, todo mundo acha lindo. Cara, quando é que as pessoas vão entender isso que a Alcione falou, né? Que tá no livro. Você precisa decidir onde você põe sua energia. Porque se você não decidir onde vai sua energia, você vai seguir padrões. E os padrões são ficar na internet, rolando TikTok, rolando isso, rolando aquilo. Esse é o padrão, gente. Só que a pergunta que você tem que se fazer é: seus sonhos são o padrão? Você sonha em viver? Isso mexeu muito comigo. Eu não sonhava em ter a vida do brasileiro. Se eu não sonho em ter a vida do brasileiro, eu não posso me comportar como o brasileiro se comporta. Vocês entendem isso? Então, qual é a vida do brasileiro? Pedir, pelo amor de Deus, pelo sextou, encher a cara no final de semana num churrasco, porque é a única hora que ele é feliz, quando ele tá bebendo, cantando sertanejo junto com os amigos. Rezar para chegar às férias da empresa logo, para mandar a empresa para ponte que partiu e poder ficar 30 dias ali sendo gosma, porque dinheiro para viajar ele não tem, entendeu? Então ele é gosma. Ele fica 30 dias em casa assistindo Netflix ou indo ali, como é que chama? No lojão do braço fazer compra. Porque é assim que o brasileiro faz. Indo na 25 de março. Eu não sei vocês, mas essa não é a vida que eu quero. Nunca foi a vida que eu desejo. Então eu entendi que para eu ter a vida que eu desejo, eu precisava ter comportamentos que a maioria não tinha. E para isso eu tinha que fazer uma agenda diferente da maioria. Por isso que para o semestre que vem eu escolhi um dos livros que mais me deu um insight sobre agenda, que foi o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Ele vai estar na lista do semestre que vem pra gente ver. Porque, cara, você não pode ser feliz com seus filhos, com seu marido só no sábado e domingo. Você precisa ter seu marido e seu filho todos os dias na sua vida. Você precisa ter Deus. Você não pode ter Deus só no domingo, a hora que você vai na igreja. Você tem que ter Deus todos os dias na sua vida. Então, quando a gente começa a entender que uma das coisas que mais vai diferenciar a gente da manada é a agenda, eu espero que todo mundo aqui saia daqui hoje fazendo agenda. Foi nesse livro, né? Eu também. Por isso que eu coloquei esse livro aqui. Então, pra gente fechar o nosso debate hoje, já que nem todo mundo tá querendo falar muito, eu gostaria que vocês, né, pegassem esse livro, então, e sei que tem os mais aplicados e os menos aplicados, mas eu gostaria que vocês buscassem fazer as atividades sem pressa, no seu tempo, né? Só lembra que o dinheiro na sua vida é na sua velocidade. Eu mudei minha vida em menos de 2 anos, porque eu não tinha mais tempo para perder. Então, cada um aqui vai na sua velocidade, mas você precisa entender que é a sua velocidade. Então, eu indico que vocês façam as atividades desse livro. E quem for fazendo a atividade, for tendo dificuldade, vai colocando no grupo. Eu vou ajudando, tem tutoras da escola lá, a gente vai ajudando vocês, a gente vai tirando dúvida de vocês. E isso eu já tenho certeza que vai dar muito insight para vocês. E se você começar as tarefas e você também não conseguir terminar, isso também precisa te dizer alguma coisa. E talvez está na hora de se alinhar a expectativa, a vida que você sonha, com o quanto você está comprometido com ela. Fala, Kleber.
né, eu vou aqui arriscar uma reflexão, porque eu entendo o seguinte: para a gente tomar ação, a gente precisa compreender o mundo que a gente está vivendo, né? Compreender minimamente, né? Porque a gente é influenciado, foi ao longo da história, a gente foi conduzido por uma questão de dependência. Então, eu fiquei pensando aqui, será que no Ocidente, pelo menos, a gente não está à espera, como ele fala no capítulo 13, como indivíduos passivos esperando um Salvador? Será que o nosso inconsciente coletivo não faz com que a gente seja aquele pobrinho, vou usar a expressão pecador aqui, entre aspas, Ó, né? Esperando alguém salvar a gente? Isso é uma sabe, reflexão aqui. sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Excelente sua reflexão pra gente terminar. Sabe o que é pior? O Salvador já veio. Já morreu na cruz por todo mundo e ninguém criou vergonha na cara ainda. Isso que é pior. O que eu mais falo para as alunas quando eu pego no pé e falo já é permitido prosperar, é porque o Salvador já veio, já morreu na cruz e você está ainda pagando o difícil. Só que, olha uma outra coisa que o Kleber colocou. Sistemicamente, né, para quem aqui já ouviu falar de constelações familiares, sistemicamente, o Brasil ainda espera um pai. E esse pai foi Portugal. Então, o que a gente faz? A gente fica esperando que Portugal faça diferente até hoje. E aí a gente vai projetando nos digníssimos, entendeu? Por isso que é Bolsa Família, é Bolsa isso, é Bolsa aquilo, porque a gente fica esperando que eles paguem a nossa conta, que eles façam pela gente, que eles mudem o país. Esses dias a menina falou assim pra mim: não, porque eu tenho fé que o próximo candidato depois do Lula vai mudar. Amor, não vai. Não vai depois do Lula, nem antes do Lula, nem o Lula, nem ninguém vai. Quem vai mudar a sua vida é você. O dia que você parar de buscar um pai. Então, sistemicamente, a gente tem um problema muito grave, que é essa espera inconsciente do coletivo. Mas qual é a forma da gente resolver isso? Transformando todo mundo em adulto. E esse clube tem esse objetivo, a escola tem esse objetivo, a formação tem esse objetivo, fazer todo mundo tomar seu lugar. É isso aí, você vai chorar ou vai vender lenço? É sobre isso. Eli, falar para eu dar o recadinho final para a gente fechar? Tá, não só para complementar a fala do Kleber, né? Esperando pelo Salvador. A grande maioria fazem isso, né? Eu tenho esperança de que isso vai acontecer. As pessoas elas têm que, primeiramente, o que você está fazendo? Não, você quer pior? As pessoas falam assim, mas Deus quis assim. Exato. E aí você fala assim para a pessoa: você já leu a Bíblia? Você já leu que Deus fala, pedi e obtereis? Você Exato. já leu que Deus fala, vós sois deuses? Você já leu que Deus fez um acordo e o homem tem livre-arbítrio? Cadê minha freira? Bora, Sim. Flaviane, bora criar essa escola de bíblica aí para o povo ler a Bíblia e parar de botar a culpa em Deus, Flaviane, por favor. Mês que vem sai, Sabrina. Porque a Bíblia, né? Na Bíblia está escrito, né? Que todos têm o direito de colher o melhor dessa terra. Porém, contudo, né? É preciso plantar para colher. Não é? Então, quando é que a gente vai fazer a nossa parte? Não, e dentro da escola eu ensino, né? A tríade da escassez. A tríade da escassez, a pessoa fica vivendo a vítima, a salvadora e a agressora. Então, ela é vítima de alguém, ela é agressora de alguém, ela é salvadora de alguém. Na tríade da prosperidade, eu sei quem sou, com qualidades e defeitos, o que eu preciso fazer para ter. Então, eu pedi para que vocês escrevessem o objetivo deste clube para vocês. E o clube renasceu na minha agenda, porque, gente, minha agenda não é mole, não. Renasceu na minha vida para que eu consiga ensinar o maior número de pessoas a ser. Tá na hora da gente viver a tríade da prosperidade, não mais a tríade da escassez. Porque isso é uma escolha. Há 8 anos atrás, eu fiz uma escolha.
E se hoje, né, brincadeiras à parte, eu posso ir para Disney, acabei de voltar de lá faz 6 meses, estou indo de novo. Se eu posso proporcionar coisa para os meus filhos, se eu posso construir um time incrível, é porque um dia eu decidi ser. Então eu espero que todo mundo nesse clube comece a decidir ser e não ficar vivendo a outra tríade. Fala, Kleber, pra gente fechar. Agora todo mundo quer Né? falar, né? Muito rápido. É uma coisa que a gente acha que é religiosa e não tem nada a ver. É lei universal, a cada um segundo suas obras. Tá, Isso total. não é religião, Não, isso é lei, total. Se a gente pegar isso a é lei. Bíblia, gente, se a gente pegar a Perfeito, Bíblia, Clever. se a gente pegar a Bíblia, as parábolas de Jesus, parábola dos talentos, parábola do semeador, se a gente pegar o livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, né? Assim, ó, dá pra gente ficar aqui a noite inteira falando assim, ou você toma conta da sua vida, ou não venha me culpar. Eu falo que Deus deve falar assim, meu Deus, o que eu faço? Eu chacoalho esse povo? Qual que é o movimento que nós vamos precisar fazer? Mas vai dar bom, vai dar bom. Então vamos lá, pra gente fechar, pra gente tirar nossa fotinho. Putz, acabou minha bateria do meu Kindle. Pra gente tirar nossa fotinho. Próximo encontro. E aí eu já vou meter um livro que dá 2 pés no peito, entendeu? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Ou seja, o que você está colhendo hoje é o hábito que você tem. Nós vamos tentar quebrar de dentro para fora para ver se funciona. Então vamos lá, ó, é um livro obrigatório nas minhas formações, hein? Ou seja, é um livro muito poderoso. 24 de julho vai ser o nosso debate. Julho vai precisar ser numa quinta-feira, não tem jeito. Por sinal, é aniversário de casamento dos meus pais, dia 24 de julho. E aí, essa semana, né, provavelmente amanhã, meu time já vai passar para vocês os próximos livros dos próximos 6 meses, né? Lembrando que a gente coloca o link da Amazon, então quem for comprar pela Amazon e ver que o preço vale a pena, não é obrigatório, mas ali a gente está com pouco valor ainda, por isso que eu ainda não prestei contas para vocês, a gente não tem muita gente comprando ali, para que a gente junte um dinheiro e faça um movimento de doação em nome do Clube do Livro, tá? Então, quem puder dar preferência, for comprar na Amazon, compra pelo link do clube, para que a gente consiga arrecadar esse dinheiro e fazer essas doações. Então, bora lá. Vamos todo mundo tirar uma fotinho? Peguem seu livro, peguem a câmera aí, abram a câmera. O meu hoje vai ficar meio... Meu Kindle acabou a bateria, gente. Então eu vou pegar o Kindle do iPad. O meu iPad é meio grande. Só tem no Kindle também, vai ficar de ponta cabeça. Ah, não, mas vai ficar bom. O meu, olha o tamanho do meu, porque eu tô eu só tô com o iPad aqui, ó. Tem que tirar. Desfocar. E fora que ele vai dar luz. Tem que tirar a luz. Aí. Opa. Pronto, aí. Fiquem aí que tem várias telas, hein? X. Fica aí. Bota o livro aí para nós tirar a foto bem bonita. Isso. Vamos para mais um. Ó, tela fechada eu não tiro foto. Então, vai ficar só na tela 1 e 2. Pronto, gente. Já tirei. Pra gente fechar, porque valeu a pena o nosso encontro hoje. Em uma palavra, ó, saiu todo mundo com bastante exercício, hein? Que bom, Kelly. Que bom que valeu a pena. Em uma palavra, porque valeu? A ação. Vai olhar pro financeiro, hein, Eliana? Clareza, produtividade, aplicação, reflexão, decisão, expansão, insight, autoconhecimento, ação e decisão, reorganização, planejamento, responsabilidade,
Muito bom. Os livros como eu falei, eu vou colocar lá para vocês, tá? Mas eu sei que fica um monte de gente empolgada. Mas eu já disse um para vocês, né? Que vai ser O Poder da Ação, do Paulo Vieira. A gente também vai reler, que a gente já leu aqui, O Milagre da Manhã. Já que a gente falou nesse livro sobre começar o dia pelo mais importante, esse livro, ele construiu O Amanhecer da Pantera. Então, quem é aluna vai lembrar dele. A gente vai ler Mindset, da Carol Dweck, Mindset de crescimento e Mindset de fixo. Quem Pensa Enriquece, meu livro preferido de vida, Napoleão Hill. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa aqui eu coloquei pelas minhas alunas, porque vende mais quem sabe se comunicar melhor. E O Poder do Agora. Então, esses são os livros, mas eu vou passar a lista lá para vocês direitinho, tá? Combinado? Quem tá vindo pela primeira vez, seja bem-vindo e espero que volte para os próximos, tá? Qual que é o próximo, Sabrina? Esqueci. Quebrando o hábito de ser você mesmo. E o debate é 24 de julho. Tá? E a Samantha tá perguntando, Samantha, a minha mentoria é Escola de Empreendedorismo, tá? Aí no que tem fixado lá no grupo, tem o telefone da Lari, que é do meu comercial. É só chamar a Lari. Mas a Lari também, se você quiser dar um oi ali no grupo, eu peço para ela te chamar. E você vai ser muito bem-vinda na escola com a gente. Todos vocês, tá? Mas não é obrigatório, não. A gente vai fazer esse trabalho aqui independente de tudo. Mas lá é mais legal, né, Panteras? Eu chamo minhas alunas de Panteras, tá, gente? Tem os Panteros e as Panteras. A gente é uma tribo muito engajada e muito focada, principalmente em construção de prosperidade, não só na nossa vida, mas no nosso negócio. E as meninas que assustaram com funil de vendas, lá a gente ensina funil de vendas, tá? De começo ao fim. A Juliana tá aqui rindo, ó, porque a cara dela quando eu falei do funil de vendas foi ótima. Lá a gente ensina tudo isso, tá, Ju? A gente espera lá. Um beijo, gente. Até nosso próximo encontro. Ó, façam o exercício do livro, mandem as dúvidas lá que eu vou contribuindo e o meu time também, tá bom? Beijo!